O anteprojeto já está pronto e entregue. Agora, os senadores terão 2014 para propor alterações, aperfeiçoá-lo. E teremos muitos outros debates pela frente, como, por exemplo, a falência de empresas e seus efeitos. É o que você acompanha nesse nosso último bloco. A extensão dos efeitos da falência, hoje nós sabemos, pela jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, se dá quando há desconsideração, artigo 82 da Lei de Falências atual. Mas o artigo 81 da lei atual, ora trata-se como extensão dos efeitos da falência, ora trata-se como falência pura e simplesmente o alcance dos bens daqueles sócios de responsabilidade ilimitada. Surge o artigo 82A, em que extensão só poderá ocorrer quando houver causa de desconsideração da personalidade jurídica. A extensão dos efeitos da falência ainda merece uma pequena análise para reflexão futura, quais efeitos serão extensíveis? Só os efeitos patrimoniais ou aquele alcançado também será considerado falido? Foi inserido um parágrafo no sentido de que os efeitos serão indicados na própria decisão. E, provavelmente, a maioria das hipóteses, a extensão é apenas efeito patrimonial para alcançar os bens, seja dos sócios ou dos próprios administradores, e não os efeitos pessoais, como, por exemplo, impedir o exercício da atividade empresária. No artigo 38, que está assim escrito: o juiz só poderá decretar a extensão dos efeitos da falência quando admitida a desconsideração da personalidade jurídica. O juiz só poderá decretar a extensão. Me parece que também ele poderá na hipótese de imputação direta, quando os sócios agirem contrariamente à lei, em desrespeito ao contrato social, ao estatuto social. Nas hipóteses de imputação direta, também deverá haver a extensão desses efeitos. Hoje a gente vê, muitas vezes, na própria sentença que decreta a falência, o juiz estendendo os efeitos automaticamente da falência, incluam-se os sócios no rol dos falidos, sem que tenha havido ação de responsabilidade, sem que tenha havido qualquer fato demonstrador dessa superação da personalidade jurídica ou de uma ação de responsabilidade por infração da lei, do contrato ou do estatuto, como se fosse um efeito automático. Então, acho que é educativa essa regra e ela é muito profícua, no meu modo de ver. Apenas eu incluiria ali, sugeriria a inclusão ali da questão da imputação direta também. O artigo 32, que cuida desses princípios aplicáveis à falência e à recuperação das empresas, ele não faz uma menção da preservação das empresas economicamente viáveis. Esse princípio ficou lá no âmbito do direito societário, artigo 10, 3. Acho que uma menção a esse princípio, na medida que nós estamos tratando de princípios da crise da empresa, se faria pertinente no artigo 32, que talvez seja o princípio de maior relevância. Por quê? Porque na crise da empresa se quer preservar aquelas empresas economicamente viáveis. Daí a recuperação judicial, daí a recuperação extrajudicial. Eu citaria aqui um caso bastante sintomático, foi o caso da Sharp, né? Em que quando a Sharp do Amazonas foi à falência, os efeitos da falência da Sharp foram estendidos para a Sharp de São Paulo e também para uma outra empresa do grupo que era plenamente solvente, que era a empresa de computadores, né, na época do grupo da Sharp. Então, essa primeira é um ponto de debate que é uma lacuna, digamos, bastante significativa que nós verificamos na lei atual, né? Quais seriam as consequências e quais seriam os pressupostos para a extensão dos efeitos, tanto da recuperação como da falência, em caso de grupo de empresas, que não se enquadrasse naquele conceito de grupo de empresas do artigo 265 da Lei 6404, né? O quando poderia se caracterizar, na verdade, um grupo de empresa. Nessa parte geral, que o processo empresarial, o livro sobre o processo empresarial trata, eu destaco a regra que confere a possibilidade, ou que incentiva, pelo menos, os tribunais
locais de segundo grau, para que, através de suas leis de organização judiciária, possam implementar varas especializadas em resolução de litígios empresariais. Não apenas varas em primeiro grau de jurisdição, mas também turmas, câmaras especializadas nos tribunais de segundo grau. Ao se criar as câmaras especializadas, a gente consegue acompanhar a jurisprudência e, de uma certa maneira, fazer aquele cálculo, aquela previsão sobre como a jurisprudência está sendo construída e para onde ela caminha. Especificamente para quem vivencia o contencioso empresarial em São Paulo, a gente sabe que isso é uma dificuldade. A gente tem lá hoje o maior tribunal do mundo, em termos de quantidade de juízes, o Tribunal de Justiça do nosso Estado, em termos de quantidade de juízes de volume de processo. E eu acredito que a especialização é um dos caminhos que, em conjunto com a especialização das normas, né, das regras, a especialização dos aplicadores, também são dois pilares essenciais para essa reconstrução, essa evolução natural que o direito comercial vem trilhando. Nós estamos aqui valorando as regras que os próprios empresários, agentes econômicos estabeleçam para o regramento de suas relações, em detrimento de uma norma estatal que não resolve o problema por falta de experiência prática. Nós estamos voltando a prestigiar e com muito esforço, com muita intensidade, os costumes, as normas costumeiras. E aí, ao lado disso, nós estamos também pensando em dar ênfase, e nem poderia ser de outra forma, porque desta comissão participa um dos maiores nomes brasileiros na área, nós estamos começando a dar ênfase à arbitragem. O professor Arnoldo Valde foi um dos que sempre insistiu, não esqueçam da arbitragem, e o Código permeia várias regras sugerindo que sejam resolvidas as questões societárias e de contratos, etc., por meio de arbitragem. Há outros temas, como o caso da intervenção judicial, que hoje os juízes se ressentem muito da carência de disposições normativas para tratar do tema, né? E o anteprojeto traz aqui a figura, ou pelo menos regulamentações específicas sobre a figura do interventor, fazendo com que as empresas, as partes em geral, possam ter maior segurança sobre os poderes que esse interventor terá durante a intervenção, o prazo, as suas responsabilidades, profissionalizando talvez essa figura, essa pessoa que vai agora funcionar realmente como um auxiliar do juízo em situações de crise dentro de uma empresa. A partir de agora vamos ter um trabalho diferente, não mais do conteúdo puro das normas do Código, do anteprojeto do Código Comercial, mas o trabalho de explicar, de sermos pacientes, um trabalho comunicativo, de levar a ideia desta comissão a todos os rincões da terra brasileira, a todos os segmentos sociais, a todos os segmentos econômicos, no sentido de que aqui estamos apenas com um propósito: modernizar, evoluir a legislação comercial brasileira. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.